bem, a aula 10, não recuamos na classe de adolescentes. Irmãos, estamos chegando à conclusão do nosso semestre, hein? Que maravilha, como o tempo está passando. O texto bíblico está em Daniel 3, versículos de 1 a 30. O texto em destaque está no versículo 17. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Então nós vamos falar sobre aqueles três amigos. Nós vamos falar sobre ídolos nesta lição. O que são ídolos? Quando se fala em ídolos, logo se pensa em ídolos de cinema ou mesmo em imagens, não é? Ídolos, imagens de escultura e tal. Bom, mas talvez seja a hora da gente olhar um pouquinho com mais profundidade sobre esse significado, principalmente hoje na modernidade. Tá? Então, na Bíblia a gente fala dos ídolos Baal, Astarote, enfim, né, os ídolos da cultura pagã, que o povo de Israel, inclusive, teve dificuldade em lidar com isso, porque não havia e não há nenhuma imagem que personifique quem Deus é. E isso foi um problema para Israel, porque as outras nações olhavam e diziam, mas cadê o Deus de vocês, tá certo? Mas na modernidade, nós podemos dizer que vai além de estátuas essa questão de ídolos, né? Então, para a gente definir um pouquinho essa questão de ídolo, na atualidade um ídolo pode ser qualquer coisa. Um computador pode ser adorado, uma pessoa, um celular, um artista, um cantor ou pregador, tá? Um carro, o dinheiro, a carreira, o sexo, a força, o poder, a religião, um líder, um animal. Nós nunca tivemos tantos ídolos como na atualidade. Os ídolos são quase sempre disfarçados, porém cumprem o mesmo papel que no passado, tomar o lugar de Deus com o objetivo de ser adorado. E diga-se de passagem, Deus proíbe essa prática. Então, tudo que busca tomar o lugar de Deus em nossa vida se transformou em um ídolo que estamos adorando. Então, nós temos que prestar atenção nas prioridades da nossa vida. Então, ídolo, pessoa famosa ou pessoa famosa que é objeto de culto, tá certo? E isso pode ser também, eu repito, alguém do meio gospel. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Na lição passada, aprendemos sobre a vida de Daniel e um pouco da vida de seus amigos durante o tempo em que estiveram juntos no palácio de Nabucodonosor. Os quatro viveram no período de cativeiro na Babilônia e se destacavam dos demais jovens da corte real. Nesta lição, vamos aprender um pouco mais sobre a coragem desses três amigos que, mesmo diante de uma grande ameaça, não recuaram. Esses três amigos fazem parte daquele pacto de Daniel 1:8, de não se contaminar. Esses quatro fazem parte daquele pacto, não se contaminar com os manjares do rei, com as oportunidades da Babilônia. Aqui, por algum motivo, Daniel, como um dos governadores do reino, ele nessa ocasião ele não estava aqui na Babilônia, ele deveria estar a serviço, ele deveria estar viajando, enfim, em alguma missão oficial do reino, por isso que ele não estava. Mas os seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes israelitas deles, tá certo? Eles estavam lá. Estátua de ouro e o decreto do rei. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e a levantou em uma das províncias da Babilônia. O rei ordenou um decreto para que os governadores, presidentes, juízes, enfim, para que todo mundo se prostrasse diante daquela estátua a fim de que o adorassem. Ou seja, é uma saga que o homem tem de ser adorado. Então, Nabucodonosor, como um rei muito poderoso, Daniel havia interpretado um sonho dele em que ele
nesse sonho o rei ficou muito eufórico, tá certo? Porque nesse sonho ele representava a cabeça de ouro e tal, e subiu ao coração de Nabucodonosor, tá certo? Então ele desejou ser adorado, cultuado como Deus. E numa estratégia específica e amassadora, ele mandou construir uma estátua, colocou-a num ambiente aberto e disse, olha, ou adora ou vai para a fornalha. Ou adora ou vai para a fornalha. Muito bem. A imposição era ameaçadora. Ou se prostra ou será lançado na fornalha. A preocupação é que atualmente a idolatria é camuflada por pessoas e situações que, sem perceber, vamos adotando como prioridade absoluta em nossas vidas. Veja as multidões nos shows gospel. O selo gospel se tornou nos últimos anos o maior fator de renda das produtoras de eventos. Muitas gravadoras estavam quebrando e elas começaram então a gravar com selo gospel, ou seja, com pessoas que cantam hinos, enfim, tá certo? Pregadores e cantores transformados em artistas venerados e adorados pelas multidões. Não digo que o cristão não pode frequentar um ambiente onde seja convidado para cantar suas canções, um programa de TV ou até mesmo um show. Tem um artista lá do mundo lá e ele diz assim, olha, eu queria que você viesse aqui porque eu gosto de ouvir suas músicas, quero que você venha cantar aqui. Eu não vejo problema nenhum, porque a luz tem que brilhar no meio das trevas. Lugar de evangelizar não é dentro da igreja, é nestes ambientes hostis ao evangelho, é na onde as trevas estão impregnadas que a luz tem que entrar. Mas ao chegar a qualquer ambiente e notar o ar de adoração a si, esse convidado deve indicar que está ali para adorar única e exclusivamente a Deus e, portanto, transfere a Ele toda a honra, a glória e o louvor do momento. E muitos não fazem isso. Muitos aproveitam aquele momento, aquela plateia, e atraem para si aquele momento, aquela adoração das pessoas, usando o nome de Jesus apenas como um marketing e não como uma oportunidade de anunciar a salvação em Cristo Jesus e de demonstrar que, embora está num ambiente hostil ao Evangelho, está ali como luz e está ali para adorar a Deus e não para ser adorado. Então, Nabucodonosor, ele continua na sua luta para que o povo de Deus o adore. Você sabe quando eu percebo que um show, por exemplo, um show gospel, ele não está de fato sendo usado para adorar a Deus? Quando a gente percebe que no show gospel você tem, sei lá, 50 mil pessoas, e na terça-feira, e na escola dominical, onde estão estas pessoas? Ou seja, elas estão priorizando o artista, o show, e não a Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quem busca o Senhor de todo o coração, ele não busca apenas no show, mas ele busca todo dia. Aliás, ele não precisa de ir a show para buscar ao Senhor, porque a presença de Deus ela está entre nós, e quando nós clamamos pelo Senhor, Ele está presente, Ele está ao nosso lado, o Espírito Santo habita em nós. Então nós não precisamos disso. Não estou dizendo que a pessoa não deve ir. O que eu estou dizendo é que a motivação é errada. As pessoas estão indo por causa do homem e não por causa de Deus. Como você pode afirmar isso? Porque nestes shows, por causa da iluminação, por causa dos artistas, as multidões vão. Mas num domingo de manhã, por causa da palavra, os templos ficam vazios. Portanto, Nabucodonosor continua com as suas estratégias cada vez mais sutis e ardilosas. E muitos, em multidões, continuam se prostrando diante das estátuas de Nabucodonosor, mesmo que muitas vezes estas estejam vestidas de pastores, de pregadores, de cantores, do que quer que seja, tem um selo gospel, mas não passam de ídolos que estão sendo adorados
por esta geração. A única maneira de rebater isso é a mesma multidão que vai a esses shows, ir para a escola dominical, ir para o culto terça-feira, ter o mesmo envolvimento com a obra de Deus e com a sua presença no dia a dia. Sadraque, Mesaque e Abednego. No dia em que a estátua de Nabucodonosor foi consagrada, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, decidiram não se prostrar e não adorar o monumento. A Bíblia diz que todos, eles começaram a tocar os instrumentos, e conforme iam tocando os instrumentos, a Bíblia diz que todos se prostraram, e somente 3 ficaram de pé e não se prostraram. Ou seja, eles não agiram junto com a maioria, junto com a multidão. Sabe aquela coisa assim de que, isso não tem nada a ver. Depois a gente pede perdão. Não é mais ou menos essa ideia? Bom, é uma fé que age e reage de acordo com a situação, de acordo com a condição. Então, assim, se está favorável para mim, eu sou fiel. Se não estiver favorável para mim, bom, eu tenho que dar um jeitinho, porque vai ficar mal para mim. Afinal de contas, Deus não está vendo. Quando todos fazem e falam, qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Quando todos estão falando, quando todos estão fazendo. Sabe aquela coisa assim? Mas todo mundo faz. Adolescente é muito bom dizer isso. Todo mundo está vestindo desse jeito. Todo mundo está falando desse jeito. Não é? Todo mundo. Eles falam muito tipo, né? Não, tipo assim. Tá todo mundo tipo falando, tipo vestindo, tipo comendo, tipo bebendo, tipo indo. Todo mundo. Aí a gente tem que falar aquela frase maravilhosa. Você não é todo mundo. Então não interessa que está todo mundo, inclusive, não interessa que está todo mundo, inclusive, de dentro da igreja fazendo. Você não é todo mundo. Então, a primeira palavra que tem que aparecer aqui é posição. Posicionamento. Qual é a sua posição quando a sua fé é ameaçada? Muitos negociam sua fé por causa de posição e oportunidade. Lembra que eles estão agora no reinado, eles são pessoas de uma posição, de certa forma, elevada, certo? Mas eles mantêm a sua fé no seu Deus. Eles tiveram nome trocado, roupa trocada, pode ter certeza que o cabelo estava diferente. Eles estavam completamente diferentes, porque a ideia da Babilônia é apagar toda a memória da nossa cultura. É essa ideia, apagar de todas as formas a nossa fé. Mas eles vão mostrar aqui nesse episódio que não é porque eles estavam com roupas diferentes, com nomes diferentes, aprenderam uma língua diferente, que a sua fé tinha mudado, não. O seu coração estava firme em Deus, tá? Então, não negocie a sua fé, até diante da morte, permaneça fiel. Morte social, né? Como contextualizar isso para o adolescente entender? Morte social. O adolescente sofre um certo bullying social. Quando não participa de certas brincadeiras e até de festas escolares, onde se sabe que ídolos são adorados, como a festa junina, por exemplo. Eu, por exemplo, nunca deixei meus filhos participarem de festa junina na escola. Nunca deixei eles participarem. Eu tenho cristãos que eu conheço pessoas e vejo pessoas que compram as roupas para criança e lá a gente está sabendo que aquilo é uma festa pagã. É uma festa pagã. A igreja católica ali da rua de baixo está fazendo aquela festa, está distribuindo brinquedos e balas para as crianças. Muito bem, você sabe que aquilo está oferecido a ídolos. Tá certo? Não é todas as situações que estão explícitas isso, mas nesse caso de festa junina, de festa de Cosme e Damião e tal, promovido por entidades religiosas, você sabe que aquilo está oferecido agora. O nosso problema é que enquanto estas religiões abraçam comunidades, distribuem presentes, distribuem balas, o que nós fazemos? Pense nisso. Então, é preciso se posicionar.
e exigir respeito à sua fé. Se quiserem abandonar, não tem problema. É preferível ficar distante dos homens, mas pertinho de Deus. Então, essa pressão social para que se faça tudo, muitas vezes, ela gera no adolescente um desejo de se enturmar, de estar no meio de todo mundo. Essa é a nossa fornalha, essa é a nossa ameaça, tá certo? A ameaça do isolamento, de ficar sozinho, de ser deixado para trás pelos amigos. Mas é melhor ser deixado para trás pelos amigos, mas estar na companhia do Espírito Santo de Deus. Lançados na fornalha de fogo. O rei, muito irritado, ameaçava-os dizendo, caso não se inclinassem, os jovens seriam jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E aí ele faz uma pergunta, e essa pergunta altera toda a história. Porque ele olha para eles e diz assim, ó, e quem é o Deus que os poderá salvar? Porque Nabucodonosor aqui, ele estava se autoproclamando Deus ao querer ser adorado. Ele está se colocando num pé de divindade. E como a Babilônia é um império dominante, e ele não conhece o Deus de Israel, tudo que ele conhece de deuses está ligado à natureza, está ligado ao paganismo, está ligado às oferendas, está ligado às estátuas. Tudo que ele conhece é isso. Ele não conhece um Deus de poderes sobrenaturais. Ele não conhece o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Então ele diz, quem é o Deus? Como tipo assim, olha, até agora não achei ninguém para me ameaçar. A ameaça dirigida a quem é fiel a Deus é direcionada ao próprio Deus. Quando ele diz, quem é o Deus? Opa! Tipo assim, acendeu uma luzinha amarela lá no céu. Opa, mexeu comigo agora. Quem mexe com o fiel a Deus, provoca o próprio Deus. Ser lançado na fornalha é ser isolado de todos. É ter sua reputação como pessoa e até mesmo sua reputação sexual questionada. Porque o adolescente, principalmente, ele muitas vezes ele é convidado para certos lugares e para certas oportunidades e para certas atividades. E quando ele diz que não vai, ele sofre novamente um bullying social, um bullying religioso, um preconceito religioso. Deixa de ser bobo, é chamado de... É isso aí mesmo, hoje em dia não pode falar mais, né? É chamado, né? Enfim, questionam a sua reputação sexual. E muitas vezes pressionam para que ele prove. Prove então que você é homem. Prova que eu quero ver. Tá certo? Então essa é a nossa fornalha. Tá? É ver pessoas que juravam amizade a você lhe virando as costas. Mas o poder da fornalha é limitado. A gente não tem que temer o poder da fornalha. Mateus 10 e 28. Mateus 10 e 28, diz assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a gente não tem que ter medo dessas ameaças físicas e verbais, porque não passam disso de ameaças. Nós temos que ter um comportamento como o de Paulo, que prestes a ser decapitado, ele escreve 2 Timóteo 4, e no versículo 6 ele diz assim, no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estou tranquilão. O império vai me matar, vai me degolar, vai me decapitar, mas eu estou tranquilão. Por quê? Porque eles simplesmente serão um instrumento pelo qual Deus me fará estar mais perto dele por toda a eternidade. A maior virtude destes jovens aqui, talvez, que a gente pode salientar, é a sua obediência a Deus e a firme resolução de não se curvarem diante da estátua. Uma lição de amizade que vale a pena. Precisamos de amigos que nos ajudem a ser fiéis
diante das ameaças do mundo. Amigos que se unam conosco na busca por uma vida de santidade e integridade diante de Deus. Na escola, muitas vezes, é interessante porque os adolescentes cristãos se misturam aos incrédulos, camuflando a sua identidade. O correto é se unirem entre si e criarem um pacto de fé dentro da escola que serve até mesmo para que eles possam evangelizar aquele ambiente. Precisamos pensar nisso. Ao invés dos adolescentes cristãos se misturar com os outros, e aí eles olham assim e falam, na minha classe tem uns 4 crentes, mas eles não conversam comigo, eles não falam comigo, nem parece que eles são crentes. Então, ao invés de ficarem separados, as pessoas se unirem. Que maravilha na hora do recreio, fazerem uma rodinha, comendo lanche, cantando louvor, falando a palavra. É isso que esses jovens fizeram. É de amigos assim que nós precisamos, unidos na oração, unidos na diversidade e unidos na fornalha. Talvez numa classe você tiver lá 30 alunos e o professor endemoniado dê lá um trabalho que não tem nada a ver. Eu não sei por que para estudar a cultura de negro tem que fazer aula de candomblé, tem que aprender a fazer macumba, como algumas escolas acabam ensinando, como a minha filha já passou por isso. Mas se nessa classe se levantar 5 alunos e esses 5 falar, não vamos fazer, o professor, opa, peraí. Por que não vão? Porque vai contra a nossa fé. Então, esse trabalho nós não vamos fazer. Nós vamos falar da cultura do negro, nós vamos falar sobre todos os aspectos. Se tivermos que falar sobre o candomblé é uma coisa, mas nós não vamos fazer trabalho que simule um culto afrodescendente, o que seja. E mais ainda, nesse trabalho, nós vamos incluir negros cristãos. Pode ser, sabe, negociar com o professor, conversar, não é desrespeitar, mas é conversar, senão nós não vamos fazer, tá certo? O que vai acontecer? Com certeza o professor vai entender. Agora, se um só se levanta, aí fica difícil, e na verdade é muito mais difícil, acaba se acovardando e vai deixando as coisas acontecerem. Então nós somos de amigos que nos ajudem a manter firme a nossa posição em todo e qualquer ambiente. Relata que a fornalha estava tão aquecida que quando os soldados foram lançar nossos irmãos no fogo, eles mesmos foram consumidos pelas chamas, lembra? Apesar disso, os jovens foram livres do fogo pelas mãos do nosso Deus. Este é um dos mais incríveis milagres da Bíblia. Queimar-corpos era uma forma de culto naquela cultura. Mas como esses jovens não se prostraram diante dos deuses da Babilônia, o Deus verdadeiro a que eles serviam entrou com eles na fornalha e os protegeu, sem permitir qualquer sinal de queimadura neles, mas nem sinal. Como quem diz assim, os deuses da Babilônia deixam seus adoradores morrerem na fornalha. O Deus de Israel entra com eles e os mantém vivos no meio do fogo. Quem é o maior? Deus desafia o poder do forte para mostrar que forte é Ele. Deus desafia o poder dos poderosos para mostrar que todo poder pertence a Ele. Deus é a defesa daqueles que confiam nele. A confiança destes jovens é resultado do quanto eles conheciam o Deus a quem servia. Você conhece o Deus que você serve? Pergunte isso para os seus alunos. Vocês conhecem o Deus que vocês servem? Como conhecê-lo? Lendo a palavra, estudando, pesquisando, analisando a palavra, para entender o quão poderoso é o nosso Deus e que o nosso Deus é único, tá certo? O nosso Deus é único. Então é estando firmados nele e na sua palavra. É assim que se conhece a Deus. Por que eles se mantiveram firmes? Porque eles conheciam a fidelidade de Deus. Por que eles se mantiveram firmes? Porque eles sabiam que Nabucodonosor podia até matá-los, mas que a vida deles estava na mão de Deus. Mesmo que a morte chegasse, como Paulo vai dizer, mesmo que a morte chegasse, o morrer para mim é Cristo, o viver é ganho. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu vivo para Cristo e se morrer eu vou para Cristo. Nada altera para quem permanece fiel. O homem pode apenas fazer algo com o nosso corpo, mas o mais importante é que a nossa alma está escondida com Cristo em Deus. Quando tudo estiver bem,
Aproxime-se de Deus, pois isso fará toda a diferença quando a adversidade chegar. Quando a nossa fé é questionada e nos mantemos firmes, o nosso Deus é glorificado. Decida não envergonhar o teu Deus, esteja onde estiver, ameaçado ou amedrontado, não recue. Nós vivemos um tempo de muita pressão, e esse tempo de muita perseguição e hostilidade está se aproximando cada vez mais. Não só do lado de fora da igreja, mas de dentro da igreja, com muitos que se dizem cristãos, mas não são, pressionando os fiéis para adotarem todo tipo de comportamento mundano e pagão. É tempo de nos prepararmos, pois as fornalhas estão acesas, mas o Senhor nos livrará. Amém, meus irmãos?